Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quarta-feira, dia 5 de fevereiro, dia no qual nós recordamos Santa Águeda, Virgem e Mártir, e lemos então o Evangelista São Marcos no capítulo 6, versículos do 1 ao 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Iniciamos nesta quarta-feira a leitura do capítulo 6 do Evangelista São Marcos e hoje vemos então Jesus que, voltando para a sua terra, percebe que o povo não é capaz de reconhecer a ação de Deus através dele porque estão preenchidos dos seus preconceitos. Isso fica bastante claro quando eles dizem: mas de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu esta sabedoria? Esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? De onde lhe vem tudo isso? Eles não são capazes de reconhecer que aquilo que realiza Jesus vem de Deus mesmo, porque ele é Deus encarnado, é o Filho diletíssimo do Pai, que assumiu a nossa natureza humana. E por isso põe-se essas perguntas, porque dizem: conhecemos Jesus, vimos crescer, estava aqui no nosso meio, como agora ouvimos dizer e fazer coisas extraordinárias. E inclusive eles relatam isso dizendo: mas esse não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco, ou seja, não conhecemos a sua família? Como pode agora estar falando, anunciando o Evangelho do Reino? E é diante disso então que nós vemos aquela que é a exclamação de Cristo: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, justamente porque não conseguem perceber a ação de Deus. Não são capazes, por conta dos seus preconceitos, de perceber a presença do Senhor, mas veem somente o lado humano de Cristo, ou seja, o lado que eles haviam conhecido. Isso também acontece muitas vezes na nossa vida de comunidade. Quantas vezes um irmão não é bem aceito dentro do grupo de oração da paróquia, porque o conhecem, porque sabem de onde veio, mas é chamado para outras paróquias para poder pregar. Quantas vezes um ministro da Eucaristia não tem o seu serviço valorizado dentro da própria comunidade, ou às vezes dentro da própria família, mas quantas pessoas ele não acolhe, levando Jesus, levando a Eucaristia a tantos doentes, a tantos idosos. E assim poderíamos enumerar tantas situações aonde os nossos preconceitos nos tornam cegos e não deixam com que nós possamos ver a ação de Deus. Deus que age por meio das pessoas que Ele chama, por meio das pessoas que Ele envia para pregar e anunciar a boa nova. É por isso então que hoje o Senhor nos convida para que estejamos atentos, para podermos reconhecer a ação de Deus junto da humanidade. E saibamos que Deus se serve de homens, de mulheres, para atuar junto de nós. E por isso devemos nos libertar dos nossos preconceitos, das nossas cegueiras, para que assim possamos verdadeiramente reconhecer a ação de Deus que ainda hoje se manifesta,
que ainda hoje se faz presente na humanidade, porque ainda hoje o Senhor chama homens, mulheres, para que possam trabalhar na sua vinha e possam fazer frutificar o reino de Deus em nosso meio. Basta para isso que nós tiremos a cegueira dos nossos preconceitos, para que possamos ir além das realidades humanas e assim podermos compreender a ação de Deus que acontece através de todos aqueles que Ele chama a seu serviço. Oremos. Concedei-nos, Senhor, o vosso perdão por intercessão de Santa Águeda, que sempre vos agradou pelo mérito da castidade e pela força do martírio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.